Números, capítulo 11 e versículo 23. Está escrito assim. Acompanhe aí em sua Bíblia para a nossa reflexão neste momento. E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra se cumprirá ou não. Esse texto, ele, portanto, a temática dele gira para dar uma determinada resposta a uma pergunta que, inclusive, é pertinente para os nossos dias, para o período em que vivemos. Diante de tantas modificações, de tantas mudanças, mesmo esse texto bíblico tendo sido escrito há muito e muito tempo atrás, há milênios atrás, o seu valor é tão atual como era no passado. A pergunta é uma pergunta direta e extremamente sincera. Ele pergunta: será que a mão do Senhor ficou mais curta para que de alguma maneira, de alguma forma, não possa agir? Então, o próprio Deus, ele dá essa resposta. Essa pergunta, ela deve nos levar a uma profunda reflexão com relação a uma série de questões. Com relação, primeiro, às questões humanas. Quando, grande parte das vezes, os seres humanos procuram, de alguma maneira, resolver os seus próprios problemas por si mesmo, por conta própria. Grande parte das vezes, esta confiança ela é depositada tão somente nas ações humanas, onde as ações dos princípios de Deus, da Bíblia Sagrada, em muitas vezes acabam sendo esquecidos. E quando nós retiramos a nossa confiança em Deus e passamos a depositar toda a esperança ou todo o resto de esperança nas ações humanas, em grande parte das vezes, podemos, de alguma maneira, sermos decepcionados. A Bíblia é categórica com relação à confiança que devemos ter no Senhor. A Escritura diz: maldito o homem que confia no homem. Significa dizer que no homem existem fraquezas, limitações que impedem aos seres humanos de fazerem realizações de forma que venham salvar uns aos outros. A Bíblia Sagrada, portanto, nos oferece um caminho. Este caminho não é um caminho alternativo. Pelo contrário, este caminho, na verdade, é um caminho que nós precisamos seguir enquanto servos e enquanto servas. Existe, portanto, no Senhor Jesus, exemplos que são únicos, em que nós não iremos encontrar nos homens, ou nos livros, ou nas pesquisas. São exemplos únicos. Nós precisamos ter como base em nossas vidas as ações de Jesus Cristo. Precisamos ter em nossas vidas as ações daquele que verdadeiramente deve reinar em nossos corações. Quando o Senhor Jesus, ele reina nos nossos sentimentos, no nosso coração, em nossas atitudes, em nossos planejamentos de vida, certamente a nossa vida ela passa a ser direcionada para aquele caminho que ele escolheu para nós. Nós precisamos entender que existe um caminho a qual ele preparou para as nossas vidas.
Este caminho ele passa a ser direcionado a partir do momento em que nós confiamos plenamente nos seus cuidados sobre nós. Todos nós temos problemas. Não existe pessoas na Terra que não tenham problemas. Todos têm. Não importa se rico ou se pobre, todos têm problema. Cada um tem um problema dentro de suas próprias dimensões. É claro que existem pessoas que têm problemas ainda maiores, cada vez mais superiores. Mas não importa o tamanho do problema que nós temos. Deus, ele é maior do que os nossos problemas. E ele pode ordenar de determinada forma em que a nossa vida, mesmo parecendo extremamente difícil a saída ou a solução para aquele problema, aquela solução, ela existe. E ela existe a partir do momento que nós passamos a confiar na grandeza do Senhor. Ele há, portanto, de ordenar, de colocar todas as coisas em ordem. Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Precisamos a cada dia fazer com que a nossa vida seja verdadeiramente um santuário de adoração ao Senhor. E não um depositário de coisas que não contribuem, que não causam crescimento espiritual em nossas vidas. Vivemos uma época extremamente atribulada, em que as pessoas não são mais, em sua maioria, templos de adoração, templos do Espírito Santo. Na maioria das vezes, as pessoas acabam se tornando depositários, como apenas aqueles que estão colhendo aquilo que é pertencente ao mundo e pertencentes a esta vida. E isso nos remete a lembrar daquela jornada que os hebreus tiveram para retornar à terra de Canaã. Aquele retorno para eles, por onde eles passavam, nada daquilo de onde eles passavam era de fato importante. A única coisa importante, de fato, era regressar para Canaã. A única coisa que de fato tinha a sua verdadeira importância era voltar àquela terra a qual o Senhor deu a Abraão e que pertencia àquele povo hebreu. E quando eles chegam lá na terra, talvez imaginando que tudo seria simples e tão fácil, então eles se deparam com um novo desafio. A terra estava ocupada. Haviam 7 nações. E eles precisavam pelejar para poder tomar a terra de volta. Deus, ele sempre nos mostra o caminho, mas é preciso entender também que existe a parte humana que precisa também de suas ações. Todos nós precisamos ter as nossas ações humanas. Mesmo Deus nos direcionando, mesmo Deus mostrando algo esplêndido, abençoado, nós precisamos ter a nossa parte humana, que significa dizer as nossas atitudes, as nossas ações humanas também. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, então ele disse aos homens, tirai a pedra. Ora, a gente pode até, de uma determinada maneira, fazer aqui um balanço entre as duas questões. Qual seria o mais difícil, mover uma pedra ou ressuscitar um ser humano? Deus, portanto, ordenou que os homens fizessem as suas tarefas humanas, enquanto ele faria a sua tarefa espiritual. Deus continua o mesmo. Ele continua agindo em nossas vidas. E como ele falou a Moisés, a sua mão, o seu braço não está encolhido. Pelo contrário, é hora de nós percebermos que a sua palavra se cumprirá verdadeiramente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a cada dia a graça e a misericórdia esteja na tua vida, esteja também dentro do teu lar.
mais